Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Incluir, o podcast da Mais, que fala sobre o autismo com informação, acolhimento e vivências. Hoje vamos conversar sobre o tratamento e o processo de evolução de um adolescente autista, sobre a perspectiva de uma mãe que vive isso todos os dias. Nossa convidada de hoje é Andy, que vai compartilhar um pouco dessa trajetória, cheia de desafios, aprendizados e conquistas. Sejam muito bem-vindos. Você está ouvindo o Pode Incluir, podcast da Mais, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo. Espaço para falar sobre o autismo com empatia, informação e escuta verdadeira. Toda semana um novo episódio com profissionais, familiares e pessoas autistas aqui da Mais, compartilhando saberes e vivências. Quem incluiu é transformar. Vem com a gente! Ei, Andy, seja muito bem-vinda, E aí eu queria que você falasse um pouquinho com a gente, como foi o início, após o processo de diagnóstico, como que o autismo chegou na sua vida junto ao Cássio. Olá, boa tarde, Adriano, prazer estar aqui. O Cássio, o diagnóstico dele veio com 2 anos e 5 meses. Eu acho que foi no dia 21 de julho, foi no mês de julho. Tá, até esse mês agora vai ter o aniversário do dia que eu descobri o diagnóstico dele, E ele já dava uns indícios, Até quem falou a primeira vez que ele poderia ser autista foi uma pessoa que tinha um filho autista. Um cara, um conhecido nosso, que já tinha um filho autista e falou. Porque com 1 ano e meio, eu lembro até que no dia que ele falou isso, eu até fiquei assim chateada, eu até de noite não consegui dormir direito, que eu fiquei assim, de onde ele tirou isso e tal. E eu não tinha muita noção do que era autismo. Na minha cabeça, autista era assim, aquelas crianças que ficavam muito isoladas, assim, até de costa pra parede. Acho que era a visão que eu tinha de algum filme que eu vi, alguma coisa. Que não interagia de forma alguma, Que não aceitava nenhum tipo de comando. Sim, eu tinha essa visão. Aí, tudo bem, aí o tempo foi passando, ele tinha 1 ano e meio. Aí depois ele foi chegando nos 2 anos, foi pra escolinha, pra creche e tal. E aí, chegando lá na creche, foi passando uns meses, aí teve as primeiras reuniões e as professoras, auxiliares, cuidadoras, falaram que o comportamento dele era um pouquinho diferente. Mas elas mesmo assim também tiraram por menos. Falava que sim, mas não, talvez é o tempo dele, aquelas explicações que dão. Sim, porque elas inicialmente, naquela época também, há 14 anos atrás, que ele tinha 2, não era tão falado, não era tão divulgado o autismo como era hoje. E se a gente pensar bem, muitos comportamentos das crianças, quanto menorzinhas elas são muito parecidos. Uhum. E tem muita coisa que é passageira, que realmente faz uma época, depois para de fazer, E, enfim. Aí elas falaram, mas elas não falaram assim, como posso dizer, as coisas que elas indicaram não sugeria que seria nada de autismo. Mas aí a gente começou a pesquisar, porque assim, o Cássio não jogava beijo, não batia palma, não dava tchau. Ele tinha umas coisas assim bem... como é que eu posso dizer? Específicas dele, mas que até então a gente nem sabia que era coisa de autista, porque naquela época não tinha esse monte de informação que tem hoje, que hoje a gente é bombardeado com as informações, Ele já apresentava estereotipias e você achava que era uma mania só de uma criança, alguma coisa do tipo? Eu nem ficava procurando nomear aqueles comportamentos. Pra mim era coisa de criança. Sim. Mas aí o tempo foi passando, aí a gente foi em vários médicos, eu acho que eu fui uns 5 médicos, e todos eles também não falaram nada, falaram assim, coisa de criança, tem que esperar, tem que ver e tal. Não criaram assim, nem assim, mesmo eu perguntando se poderia ser isso, porque desde então eu comecei a pesquisar, E aí nessa sua pesquisa você começou a identificar, achava que ele realmente apresentava algumas características? Sim, eu comecei a achar, mas também ao mesmo tempo a gente assim, às vezes quer achar uma desculpa. E aí quando o médico vinha com essa outra parte, não, ainda tá no tempo dele, você falava, que bom, então tá. Meio que sim, porque também o que acontece? Ao longo dos anos, naquela época, 14 anos atrás, não era como é hoje tão falado. Então ainda era um choque para a pessoa assim, ser autista, assim, você ser diferente do que, digamos, do que é pregado socialmente, do que é colocado como, digamos, normal, assim,
que hoje a gente fala neurotípico, mas, né? Então, assim, não era assim hoje tão bem aceito socialmente você falar assim, eu tenho um filho autista, ou eu sou autista, ou eu... Mas eu acho que isso também vem muito hoje da evolução, dos processos, dos tratamentos, né? Porque antigamente, quando você recebia o diagnóstico, você falava, não, tudo acabou. Ele vai ser dependente de mim pro resto da vida, não vai conseguir evoluir. E hoje a gente vê, né, o quanto isso, né, é um mito em certos pontos, né? Porque você precisando da intervenção precoce, você indo, né, tem uma condição de vida. E aí, realmente, há uns anos atrás, a gente não tinha muito, né? Não falava-se muito sobre isso, né? Há 14 anos atrás não falava e assim, como também não tinha muita informação, vinha aquele mundo de incertezas, né? Como que vai ser, inseguranças, tal, enfim. Aí foi quando eu fui no pediatra dele, eu fui até sem ele um dia no pediatra dele, aí levei os exames que ele tinha feito, uma ressonância, uns outros acho que ele tinha feito um eletro, não me engano, não me recordo, e falei com ele, eu falei, olha, doutor, por mais que o senhor fale que não, mas ele faz umas coisas aí que, pelo que eu já olhei, tá muito estranho. Se ele não for autista, alguma coisa ele tem, porque não tá compatível, né? O tempo tá passando e ele não tá evoluindo. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, você vai nesse médico aqui, aí ele indicou um médico aqui de Vitória, que era um médico assim muito conceituado, ainda hoje é. E falou, esse médico, ele é até professor, então se ele falar, ele entende bem do assunto, ele tem bastante propriedade. Aí eu fui nesse médico e já saí de lá, assim, já entrei, ele já identificou, entendeu? Na primeira consulta já fez o diagnóstico? Já fez, porque ele, por todo o comportamento dele, ele já falou que assim que era, as coisas que o Cássio fazia, o Cássio sentou no chão e começou a arrumar enfileirar umas coisas, arrumar umas figuras lá num padrão específico e tudo mais, e aí ele a gente já saiu de lá com esse diagnóstico, entendeu? Ele não ficou assim, fazendo rodeios, me iludindo, ele já falou, ele é autista. E aí, após esse diagnóstico, quais foram os primeiros tratamentos que você começou? Foi logo em seguida? Sim, ele até falou com a gente assim, né, comigo e com o pai do Cássio, ele falou assim, olha, vai ser um divisor de água na vida de vocês esse diagnóstico, né, porque vocês tinham uma ideia do seu filho e agora vocês vão ter que pesquisar, estudar. E aí eu perguntei pra ele, porque na minha cabeça eu daria um medicamento e tudo estaria resolvido. Qual remédio que dá e tal? Sei lá, eu faria alguma coisa e ajustaria. Que ajustaria. Só que ele falou assim, não existe remédio para autismo. O que existe são remédios para as comorbidades. Quando o autista, assim, tem um comportamento bem difícil da família conduzir. Mas aí ele falou, pelo que eu estou vendo aqui do seu filho, dá pra ele não é muito agitado e ele não é, assim, agressivo. Então, vocês vão vir aqui uma vez por ano ou 2 vezes por ano pra gente avaliar. E vocês agora precisam se unir a outras famílias que já estão na jornada, buscar conhecimento para vocês aprenderem como lidar. Aí ele até que sugeriu procurar mais. Aí eu vim pra cá, na época, né, logo um mês depois eu vim, ou na outra semana, eu sei que dias ou semanas depois, não lembro certo. Aí vim pra cá, na época não tinha essa estrutura que tem hoje, né, tava bem... Sempre assim, com aquele perigo de fechar as portas, né? Dependendo de muito... Bem precário. Era voluntariado, né? Quase que 100%... Era 100% voluntariado, né? Era 100% voluntariado e tudo mais. E aí eu vim pra cá. E ali eu, junto com outras mães mais antigas, né? Que já tinham filhos até adultos, eu fui... Assim... E aí você participava daquelas reuniões que tinha noite de acolhimento, onde tinha troca de experiência, né? Sim, ia participando. Aí também quando eu podia ajudar de alguma ação para arrecadar alguma coisa. Porque eu fui entendendo também que... Como o nome fala, associação. É uma associação de pais, amigos e pessoas que apoiam. Então, assim, não adianta eu chegar, que até falava, sempre tem, não sei como é que tá hoje, que eu tô um pouco, assim, não consigo me dedicar tanto como antes. Mas sempre tem pessoas que estão ali procurando culpar, não, porque é isso e aquilo. Eu sempre, desde aquela época, falava, gente, mas aqui é construída a associação pelos pais, em primeiro lugar, né? E os amigos. Então, se a gente
não se unir e ficar aí criticando, não vai. E até, assim, eu até, durante os atendimentos, né, quando a gente está nesse processo de orientação, de acolhimento às famílias, eu falo, o sucesso do desenvolvimento do seu filho é a sua dedicação. Sim. Porque por mais que você passe um processo, faça uma terapia de 1 hora ou 20 horas semanais, se você não seguir a orientação e se você não continuar, não evolui. Exatamente. É um processo terapêutico, mas é familiar. Com certeza. Não depende do profissional e não do autista também, mas é um trabalho em conjunto mesmo. Sim. E aí, dentro dessas dificuldades que a gente tinha, né, sobre até mesmo, né, clínicas, referências de atendimento e tudo mais, o que você elenca como sua maior dificuldade nesse processo? Então, lá atrás, eu acho que até 2018, 19, não sei, acho que 2018, os planos não cobriam, né, as terapias. Então, tudo que eu fazia do meu filho, do Cássio, eu tinha que vir de Vila Velha pra cá. E fazia na parte da manhã, porque ele estudava tarde. Então eu enfrentava maior trânsito, a ponte congestionada, né? Hoje, recentemente, fizeram uma melhoria aí, aumentaram uma faixa na ponte, mas naquela época era muito trânsito, né? E a gente via, e assim, eu sempre procurei ser assídua, né? Porque precisa de ter consistência nas coisas, né? Senão a gente acaba também desanimando. Então a gente vinha e tinha poucos atendimentos e uma rotatividade também grande de profissionais, que essa rotatividade até hoje existe. Mesmo para quem tem condições de pagar, a rotatividade é grande. Né? Eu acho que também é uma tendência até do mercado de trabalho, em todas as áreas, mas isso prejudica um pouco, né? Então, eram poucos atendimentos. O Cássio fazia algumas coisas aqui, acho que uma vez na semana aqui, e na PAI, até a gente vinha na PAI de Vitória, que eu não consegui na PAI de Vila Velha, e na época a gente tinha um imóvel aqui em Vitória, a gente usou o endereço para conseguir o tratamento na PAI de Vitória. Então, acho que o grande desafio naquele período era a pouca quantidade, o deslocamento e também o tempo, porque era assim, por exemplo, na PAI de Vitória era meia horinha de atendimento, né? E aqui na Mais até o tempo era maior, mas volta e meia mudava, né? Enfim, que às vezes pode ser até positiva a troca de terapia, a troca de terapeuta. Pode ser positiva, até para o autista que tem esse hábito assim de uma rotina muito estruturada, né? Muito rígida. Aquela rigidez. Isso, então quando troca, para ele é bom que ele vai vendo assim, não... Ele vai sendo desafiado também. Sim, sai da zoninha de conforto dele. Mas, no geral, por mais que troque, precisa ter um mínimo ali de frequência, de regularidade, né? E o seu medo? Qual era o seu maior medo nesse processo assim mesmo? Medo de mãe? Então, meu medo naquele período, acho que até hoje, meu medo é assim, sempre é o medo do futuro, né? Quando eu não estiver mais aqui, assim, os desafios que ele vai enfrentar, porque o que acontece? Eu percebo assim, eu sou ainda uma mãe que eu ainda, assim, crio meu filho um pouco numa redoma, entendeu? Por mais que ele faça terapia, vai na igreja, passeia, estuda, né? Ele vive muito num mundo assim dele que ele não tem noção do mundo, do perigo do mundo. Não tem. Tudo pra ele é risadagem, é brincadeira, ele é muito feliz. Mas assim, vai chegar uma hora na vida dele que ele vai se deparar com os desafios, com o medo, né? Aí o meu medo é esse, eu não sei como que ele vai lidar com isso e eu não sei se eu vou poder estar perto para poder dar uma ajuda, dar um suporte, né? E aí, em qual atendimento que você percebeu uma maior evolução nele? Existe algum tipo de terapia que você achou que para ele, né, ele teve um desenvolvimento maior? Foi dentro do que você pensou? Como que é esse processo, desse atendimento que ele teve? Desse processo de terapias? Olha, eu penso o seguinte, assim, as terapias focadas no esporte, no movimento, eu acho que para eles são muito boas. Mas, por outro lado, por exemplo, como ele tem desde pequeno uma fixação por letras, depois eu até descobri que essa fixação tem um nome, chama-se hiperlexia, né? Que ele tem um fascínio por dicionário, ordem de alfabéticas e tal. Então, essas terapias também focadas na parte pedagógica são muito boas. Eu acho, assim, de um modo geral, que tudo contribui. Às vezes, até um terapeuta, às vezes, que não foi tão
não obteve tanto êxito, às vezes até aquele erro, aquele desafio serve como aprendizado, entendeu? Então, acho que tudo contribui, porque nós, seres humanos, nós, né, dependemos de várias coisas. A gente depende do físico, do emocional, e a gente vive num mundo diverso. Então, às vezes, por exemplo, um profissional mais rígido, às vezes eu acho que é positivo para ele ver que não vai ser toda terapeuta, por exemplo, jovem, não vai ser sempre mulher, às vezes vai ser um homem que às vezes briga, fala mais forte. Então, eu acho que tudo contribui. Eu acho importante você falar um pouco sobre isso, porque assim, quando as famílias chegam, né, nesse processo de diagnóstico, né, eu preciso de terapia, eu preciso de fono, eu preciso de TO, eu preciso que meu filho fale, eu preciso que meu filho aprenda as atividades de vida diária, ou eu preciso de um psicólogo para consertar o comportamento, e a gente precisa entender que vai muito além disso, né, então a gente tem uma arte-terapia, que ajuda, né, numa outra área, a psicopedagogia também, né, então cada um faz um pouquinho do seu papel. Eu acho bem importante vocês falar sobre isso. E o esporte também, né? Porque muita gente acha, não, ele precisa de tratamento, ele precisa aprender, ele precisa de terapia, não de esporte. Mas o esporte também, né? Tem todo um processo, né, de disciplina. Com certeza. Que muitas vezes o que uma terapia às vezes não consegue, o esporte também vai conseguir, né? Vai conseguir, porque a gente às vezes não dá valor à questão do movimento, mas para a pessoa fazer um determinado movimento, ela precisa usar o cérebro dela para dar aquele comando, para pegar um peso. Por exemplo, ontem mesmo no judô eu estava observando, tinha que fazer um círculo num sentido, andar até uma distância fazendo um círculo e depois fazer o círculo contrário e voltar de outro jeito. Aí, sei lá, outra hora tinha que derrubar o colega, aí tinha que empregar força nisso. Então, assim, parece que não, mas são ações, funções, assim, complexas que a gente às vezes não valoriza. E eu penso também assim, que, por exemplo, muitas, eu não sei estatisticamente, mas, por exemplo, muitas pessoas especiais às vezes têm um certo sobrepeso, né? Às vezes cresce muito. Então, veja bem, para você... E às vezes, por exemplo, gera vários problemas, assim, gases, questão de autoestima às vezes baixa. Então, o esporte vai também contribuir nessa parte de ter uma mobilidade melhor, né? De fazer movimentos na casa, essas atividades da vida diária. Então, eu acho assim que tudo contribui. Você tocou num ponto que eu acho assim, importante, que eu acho que a gente precisa discutir até um pouco mais sobre isso, sobre autoestima. Porque muitas vezes a família não vê o adolescente como um adolescente, que é um homem que está em transformação, que é uma moça que está em transformação, então também eu vou me sentir feia. Como todo mundo passa por esse processo, né? Eu tô acima do peso, eu tô abaixo do peso. E aí, muitas vezes as pessoas não enxergam por esse lado. E existe sim muito essa questão da autoestima. Sim. Eu preciso ter minhas unhas feitas, meu cabelo bonito, minha maquiagem. E as pessoas acham que isso não existe na vida da pessoa com autismo. Ou então assim, arruma de qualquer jeito. Sim, tá bom, ela não tem noção. E tem sim. Não tem noção. Isso interfere. Eu falo isso porque como eu sou professora e trabalho com adolescentes, eu vejo lá os meninos, eu vejo eles, tudo isso que você falou, autoestima, se comparando, e às vezes, devido às vezes certas falas dos familiares ou dos colegas, eles já foram crescendo tanto ouvindo que eles não são capazes. Não são capazes, que você não precisa disso, isso não é pra você. Que eles vão interiorizando isso e eles acabam falando, não, eu não aprendo, não, eu sou feio mesmo, às vezes até a questão da higiene pessoal, então são várias questões, né? E hoje, como que é a sua rotina atualmente, os processos de terapia? Você hoje faz menos, mais? O que mudou nessa rotina desde o início, né? Dos 3 anos dele de diagnóstico até agora? Então, eu tento, assim, colocar o Cássio na rotina. Por exemplo, desde 2018, eu coloquei ele na escola em que eu trabalho. Antes ele estudava em outra escola. Então, isso já me facilita no período que eu estou trabalhando, ele está na escola comigo, ou na outra escola que eu trabalho em 2 escolas, eu sempre opto por trabalhar perto para já me otimizar meu tempo na questão do deslocamento, né? Ainda mais agora que o trânsito está cada vez mais caótico e tal. Então, o Cássio estuda, né? Eu não fico também assim, forçando muito
essa questão do pedagógico, não. Porque, assim, hoje no ensino médio, pelo menos ele está no 2º ano, são 16 disciplinas. Então, eu acho, assim, que para qualquer pessoa, 16 disciplinas é muita coisa, né? Para dar conta dessas 16 disciplinas. Mas, enfim, ele é assíduo, desde quando ele estudou, eu sempre, em escola, tudo, para faltar só se tiver doente ou tiver uma chuva muito forte, ele assíduo. Na parte da tarde ele faz as terapias. Nesse momento ele está sem fazer a TO, a terapia ocupacional, porque a clínica onde ele fazia teve uma questão que fechou, mas vai retomar. Eu já estou na lista de espera de outras clínicas lá de Vila Velha. E desde 2019, 2020, que começou a ter essa terapia pelo plano, eu opto por fazer as coisas lá em Vila Velha, né? Que aí eu não preciso me deslocar para cá, para Vitória. Faz atividades esportivas. No sábado ele faz um surf do projeto Surf Adaptado? Surf Especial, né? Que eles têm até uma parceria com a Mais de Vila Velha, né? Eles priorizam as crianças lá da Mais de Vila Velha. Faz o judô também, na Renca, né? Que também já fez parcerias aqui, mas o judô é pago, né? Faz natação e faz as terapias, né? Na clínica particular lá, pelo convênio. E tem uns 2 anos que a gente começou também uma atividade na igreja, que é a catequese. Aí terminou a catequese, agora faz a perseverança, que é uma vezinha por semana. Mas é muito bacana, porque tem muitas atividades lá de interação com as crianças. Festa, o ano todo, assim, tem bastante atividades, mas com esse Ele tem eventos sociais com frequência. Na igreja, mas assim, voltados para a idade dele e assim, para interagir mesmo, para o jovem não, por exemplo, esperar da catequese até depois fazer a outra etapa, que é bem, e não ficar. Mas para ele tá sendo bem legal. Ele tá até um pouco mais velho do que as crianças mais novas. Mas é bom, que aí ele já criou essa rotina de toda quarta-noite, ir nessa perseverança. E domingo a gente vai na igreja. Aí, fora isso, quando ele era mais novo, ele não falava e tudo, eu me sentia meio culpada e levava ele pra tudo quanto era coisa, assim, além. Um aniversário, sei lá, viagem, coisas assim. E pra ele era muito desgastante. Ele ficava incomodado, às vezes eu perdia a viagem, tinha que voltar, que ele não ficava legal. Hoje, de uns tempos pra cá, eu respeito muito a opinião dele. Então, hoje ele já fala. Ele não gosta de sair de casa. Ele faz esses eventos todos, que é meio que assim, que a gente dá um certificadozinho pra ele no final do ano. Às vezes até a própria escola dá, mas às vezes a gente faz um particular pra ele, fizemos um troféuzinho também. Então, ele meio que assim, pra ganhar esse troféuzinho, esse certificado, ele cumpre essas atividades. Mas no íntimo dele, ele fica perguntando sempre quando vai ter um feriado. Na sexta-feira ele já fala, não tem lugares finais de semana. Ele fala assim, não vai ter lugares. Que significa o quê? Que ele não vai sair. Então ele não gosta de sair. Então hoje eu respeito. Se ele falar que não quer vir, igual hoje aqui, ele não queria vir. E aí eu pensei, ele tem uma ecolalia muito forte. Porque assim, as pessoas às vezes vê nas redes sociais ou vê ele em algum contexto e acha que ele assim consegue se comportar como todas as pessoas, né? Que ele vai ficar sempre em silêncio, que ele vai ficar sempre quietinho e tal. Não é sempre assim. Ele, na verdade, devido a tantas terapias desde os 2 aninhos, ele foi Ele aprendeu a se condicionar. Igual na igreja. Na igreja ele não fica com aquela ecolalia que ele fica, mas dentro da sala de aula ele já fica. Aqui ele ia ficar, em outros contextos, ele fica falando o tempo todo. Quando tira ele da zona de conforto, é onde ele se expressa mais. Sim. Com a ecolalia dele. Não mas até em casa, às vezes, que ele tá tranquilo, ele tem horas que fica falando, repetindo falas de filme, ou vai repetindo um monte de coisa. E ele já tá com aquela voz bem grave. Então, assim, como ele fala que não quer ir, o que eu faço? Eu tento me organizar pra ele não ir e vou só, vamos supor, uma festa de adulto, né? Eu penso, o que vai, assim, agregar ele numa festa de adulto que ele não quer ir? O que vai agregar ele num lugar que tem muito barulho? Ele já cumpriu as atividades da semana, fez tudo direitinho, agora ele quer ficar em casa tranquilo, então agora hoje eu respeito a decisão e também dele. Ele tá num processo da adolescência, onde tem o hormônio, tem a preguiça, todos nós passamos por isso, a gente sabe, né, que é um período bem de hibernar mesmo, né? E eles são iguais, né? O processo de desenvolvimento é o mesmo. Exatamente. Então agora eu não fico assim, forçando a barra pra ele fazer coisas
fora da rotina dele. Então, eu não tá tranquilo, não gosto de ir em shopping, então vai em shopping. Antigamente ele gostava muito de ir à praia, agora ele não vai mais, ele só vai no surf porque é uma atividade ali que tá... Porque eu também falo assim, não tem que ir, nós tem um compromisso e tal. Mas se deixar por ele não vai. E aí também, eu acho assim, eu não posso deixar também o tempo todo... É aquela situação, é importante respeitar o limite, mas também propor o tempo todo para ele não entrar nesse quartinho, nesse mundinho fechado e não querer sair mais. Sim, exatamente. Porque se eu deixar também, ele vai ficar só em casa, no celular, nas telas... E não vai fazer nada, se eu deixar, se eu não, né? Então eu tenho que ter o equilíbrio de propor, oferecer, mas também entender que às vezes, assim, certas coisas não dá pra ele e tá tudo bem. Que bom. E também você acaba que nesse contexto onde você respeita o limite dele, você também respeita o seu. Porque se não é um evento que você precisa ir, você também existe, além da mãe Andy, né? Existe a Andy mulher, a Andy pessoa, né? E aí conseguir trabalhar os dois lados, porque senão também não dá conta, né? Não, certíssimo, é isso aí, a gente precisa, você falou tudo, exatamente, a gente precisa também ter esse equilíbrio, entender esses papéis que a gente exerce na vida, como mãe, né, como professora, como uma pessoa que está fazendo uma atividade social na igreja, porque senão a gente também endoidece, né? E aí, que mensagem você deixaria para as outras mães ou familiares que estão iniciando esse caminho agora? Eu diria o seguinte, não desanime, tenha muita paciência, porque eu penso o seguinte, eu pensava e penso ainda, a característica que mais uma mãe vai precisar é a paciência com a pessoa autista e a coragem. Paciência, coragem, persistência, tudo, porque... O autismo já fala, né? É um transtorno global do desenvolvimento. Existe um atraso. Então, o que uma pessoa vai aprender, uma criança, em determinado tempo, nossos filhos e filhas vão demorar mais para aprender. Uns vão aprender mais, às vezes ele tem um hiperfoco numa coisa, mas em outra coisa ele vai demorar mais tempo. Então, nós vamos precisar de ter paciência. Não é questão, às vezes, de dinheiro. Eu sempre falo isso com as pessoas. Eu falo, se fosse questão de dinheiro, quantas pessoas aí têm um poder aquisitivo muito bom e o filho foi até certo ponto, tá indo, tá caminhando. Então, é paciência, persistência, coragem, né? É um processo de desenvolvimento contínuo. Tudo, da família e das pessoas. É sabedoria, é paciência. São coisas que são pra vida. São os ensinamentos pra vida. Conviver com uma pessoa autista é um ensinamento pra vida. Andy, queria te agradecer, né, por essa troca aqui com a gente. Eu acho muito importante, né, a gente ter várias trocas assim com a família que está iniciando o processo, com uma criança, com uma família que já tem um adolescente, né, que o Cássio hoje está com 16 anos. Então, assim, é importante a gente mostrar, né, que nada é impossível e tudo depende muito da gente, da nossa determinação, né, como você falou, da nossa força. E eu acho que isso move a gente, vai realmente transformar né, essas vidas que estão chegando agora, que estão nessa trajetória. E aí a gente queria te agradecer, né, por você contribuir um pouco com a gente e se colocar à disposição para o que precisar da gente. Eu que agradeço a oportunidade, me sinto honrada, né, de contribuir, de falar um pouquinho da minha trajetória e estou à disposição para ajudar em outras ações da Mais. Entendo que a associação existe, né, como eu falei, por meio da união e da participação plena e ativa de todos. Obrigada. E para você que nos ouve, Pode Incluir segue toda semana com novos episódios, trazendo histórias reais, dicas, informações sobre o universo do autismo. Se você tem algo a compartilhar com a gente ou quer sugerir alguma fala, entre em contato com a gente. Até o próximo episódio.